Esta é a parte 1. Assista também as partes 2, 3 e 4. Oi, Daniela, tudo bem? Olá, tudo bem, e você? Tudo ótimo. E você já acompanha o nosso canal há algum tempo? Já há muito tempo. Por que agora você resolveu compartilhar essas experiências? Certamente você já tinha vontade de fazer isso há algum tempo. Sim, eu tinha. É porque conforme eu fui assistindo algumas experiências, eu vi que tinha semelhança. E eu fui confirmando que realmente o que aconteceu comigo não era algo do acaso, né? Era Uhum. realmente, experiências É, você foi, importantes, você foi significativas. comparando com outras, né? E foi vendo que fazia sentido, né? As suas experiências. Exatamente. Uhum. É. Legal. Realmente eu escutei, né, aqueles áudios que você mandou e vi que tem realmente muita semelhança e muita comprovação, né, com fatos, né? Isso é muito Sim, importante. não foram muitos, mas os que eu tive foram bem marcantes, né? Uhum. E alguns bem significativos. Certo. Então, eu gostaria de agradecer por você estar aqui com a gente hoje no canal Experiências Luminosas. Seja muito bem-vindo. Obrigada. E fique à vontade para se apresentar para as pessoas que estão nos assistindo. Sim, E em seguida você pode fazer seu relato. Aí eu vou anotando algumas coisas e posteriormente a gente vai debater sobre o que você apresentou. sim. Eu que Tá bom? agradeço a oportunidade, né? Eu acho importante compartilhar para que mais pessoas possam também perceber, né? Que de repente alguém como eu, né? Já teve experiências, ou para também aumentar como eu posso dizer, é como se fosse a fé, né, da pessoa de que realmente não estamos sozinhos e que existe algo além, né? Exatamente. A importância desse tipo de programa é justamente esse, né? É, Ajudar, contribuir para a elevação da consciência exato. coletiva, né? Sim, E mais do que nunca, né, a gente está precisando criar, conhecer, né, o que é que existe além desse mundo aqui, é, porque a gente precisa ter uma ancoragem mais sólida, né? Porque atualmente, principalmente na vida de hoje, a vida está bem assim ameaçadora, né? Cheia de desafios e a gente precisa realmente dessa ampliação da consciência para poder se equilibrar, né? Isso é tão sim, muito importante. é. Bom, meu nome é Daniela Lopes, eu tenho 45 anos, 3 filhos, um netinho de 1 ano Já? e, e moro em Cotia, que é bem próximo de São Paulo, né? Região aqui de São Paulo. E sou corretora de imóveis já há 15 anos, mais de 15 anos. E vou começar falando. Eu nunca tive uma EQM de fato, porém eu tive várias experiências, né, que foram algumas comprovadas, né, e bem significativas para a minha vida e para a mudança também de tudo aquilo que eu acreditava. É importante dizer que eu sou de família evangélica, porque isso vai também explicar muita coisa, né, do que aconteceu. Então, a minha avó, que já é falecida, né, era evangélica, aí depois minha mãe se casou e não saiu daí. Quando ela casou, ela não era mais, mas depois voltou quando eu tinha 5 anos, mais ou menos, 6 anos, toda a minha família voltou, só que eu sou a última filha, então eu sou a sétima, né? Então, quando eu Uhum. nasci, eu já nasci tia, porque a filha mais nova da minha mãe, no caso, ela tem 14 anos de diferença de mim, ela é 14 anos mais velha. Então, fui criada praticamente com os meus sobrinhos, né? Então, quando eu tinha 5 anos, 6 anos mais ou menos, a minha vida mudou muito, porque de repente a minha família voltou para a igreja, que era um mundo que eu não conhecia, né?
E aí era aquela coisa bem... É uma igreja evangélica bem rígida, né? Uhum. E isso mudou bastante a minha vida, o meu modo, mas acredito que tudo que aconteceu foi preciso e foi importante. Uhum. Então, eu vou começar com quando eu tinha 18 para 19 anos, eu conheci o que foi o meu primeiro marido. Então, como eu era da igreja, eu tinha acabado de terminar um namoro, que foi o meu primeiro namorado, e aí eu fui num culto da igreja, que era no Brás, distante de onde eu moro, né, um pouquinho distante. E lá era só para moços e moças, né? Era uma reunião para moços mesmo. E no final eu vi um rapaz, ele ficou me olhando, olhei para ele, né? E aí depois ele veio me perguntar onde que era a minha que eu congregava. E eu falei que era em Cotia, falei o lugar, ele perguntou quais dias tinham, isso foi num domingo. Na segunda-feira ele estava lá na igreja. E aí, eu tinha ido com uma amiga minha, né, nessa reunião, falei, ele está aí, ela, convida ele para ir para tomar um café, né? Então, Uhum. convidamos ele para ir tomar um café na minha casa. Então, eu não conhecia ele, nunca tinha visto. E ele foi em casa, então, enquanto eu estava preparando um lanche, eu, olhando, né, ele estava sentado no sofá do outro lado, de frente para mim. Então, quando eles estavam lá conversando, eu preparando o lanche, eu ouvi, foi a primeira vez que eu ouvi essa voz assim, muito nítida. Foi uma voz masculina dentro da minha cabeça. Então, essa voz, quando eu olhei para ele, ela disse assim: ele tem uma filha. E foi uma voz bem firme, né? E eu lá fazendo lanche pensei, gente, cada uma. Mas parecia aqueles fones mais potentes de hoje em dia, que é estéreo, não sei como se diz, que falou muito nítido dentro da minha cabeça, não foi fora, nada disso. E, e aí eu pensei, cada uma, e a voz falou de novo, mais uma vez, ele tem uma filha. E aí, depois, uma terceira vez, né? Porque acho que eu contestei, né? Fiquei, que coisa, né? E tal. E aí a voz falou de novo: ele tem uma filha. Então foram 3 vezes bem firme. Uma vez mais firme que a outra. E eu fiquei com aquilo. E na hora de ele, um pouquinho antes de ir embora, ele me chamou para conversar, né? Fomos lá no quintal. Ele falou: eu queria te pedir namoro, né? Mas eu vejo que você é evangélica desde criança e eu já fui do mundão aí e tal, e eu tenho uma coisa para te falar, mas eu tenho um pouco de vergonha. Eu falei, não, pode falar. E aí ele ficou naquela enrolação, né, e não falava, até que eu falei, eu acho que eu sei o que é. Ele disse o quê? Eu falei, você tem uma filha? E é engraçado que foi específico, né, não tem filho, nada, né? Foi bem específico. É. Aí ele ficou, espantou, né, e falou, como você sabe? O Elcio te contou que era um rapaz que tinha ido com ele, um amigo dele de infância. Eu falei, não, aconteceu assim, assim, assim. Aí ele ficou espantado, falou, realmente eu tenho uma filha. E a primeira pergunta que eu fiz para ele foi, mas você vê sua filha, tem contato com ela? Ele falou, não, é complicado, né, a família dela e tal, mas você registrou? Não, não é nem registrada, e foi assim. Então, bom, eu me casei com ele, né? Só que eu sempre tinha assim, enquanto a gente estava namorando, quando ele marcava de ir em casa, eu pensava, quando ele chegar, eu vou terminar. Mas é aquele negócio que a minha família tinha gostado e tudo, né? E não sei, eu não conseguia terminar. Enfim, nós nos casamos e depois de um tempo eu engravidei e tive minha filha. Mas o porquê dessa voz, na época eu não quis entender, mas eu sabia o que significava, né? Que era o fato de que, porque eu fui criada, o meu pai, depois, quando eu tinha 1 ano e meio, ele foi embora de casa, né? Ele foi embora inclusive com uma amiga da minha mãe. Então foi aquele escândalo, assim, né? Aquela coisa, foi um baque muito grande na família toda, foi uma coisa que impactou muito todos nós. E eu não cresci, não tive contato com ele. Então, as minhas irmãs, como eu disse, né, a mais nova tinha 14 anos,
Então, quando ele foi embora, ela devia ter uns 15. E ela foi criada, eles todos foram criados com ele, conheceram o meu pai. Eu não conhecia. Eu tinha visto ele uma vez, ele foi em casa para resolver alguma coisa lá de pendência lá com a minha mãe, e se eu vi ele 2 vezes, né, tinha visto ele 2 vezes, foram muitas. Então eu sabia exatamente o que significava aquela voz, que ele tem uma filha, mas o fato não era ele ter a filha, era se ele dava assistência para ela, se ele era presente, era um pai. Uhum. Né? Então, me casei, foram eu não me lembro se foram 2 anos e meio ou 3 anos casada, a minha vida foi muito triste, o meu casamento foi muito infeliz, né? Eu continuei morando com a minha mãe, e antes de me casar, eu tinha tido um sonho. Eu sonhei que eu estava de braço dado com a minha mãe, andando por uma rua, e era noite. Só que, de repente, nessa rua, era como se tivesse ausência de luz, uma completa ausência de luz. E a gente tinha que passar por ali. Então, nós passamos, era como se fosse um facho de luz, de, vamos dizer, uns 5 metros de ausência de luz, de uns 5 metros de distância que a gente tinha que passar. Então, a gente deu o braço assim, né? E passamos assim, com muito medo, mas passamos aquilo. E isso foi a parte do meu casamento, né? Que foi muito, muito difícil, tanto para mim quanto para minha mãe. Foi realmente uma noite muito escura. Uhum. Esse Eu tinha sonho você teve depois de casada ou Então, antes? ele foi, eu não tenho certeza, mas ele foi antes de começar essa noite escura. Então, foi Ah, assim, eu não me lembro se eu já estava namorando com ele ou se foi antes, né? Mas foi assim, antes de tudo começar a acontecer, né? certo. E aí eu engravidei da minha primeira filha, tive a minha filha, e quando ela tinha 1 ano e meio, eu me separei dele, né? Foi mais ou menos isso, 1 ano para 1 ano e meio, eu me separei. A idade que você tinha, né, quando seu pai foi embora. Exatamente, é uma coisa, aquele negócio que as famílias têm os seus, não sei se é karma, o que é, né? É, a gente não sabe essa sincronicidade aí, né? O que é É, que significa? Às vezes, com o tempo a gente descobre, né, uma sim, relação. é. Então, eu engravidei da minha filha, vou contar agora de quando eu estava grávida, né? E assim, desde criança, eu tinha muita busca, assim, pelo lado espiritual, né? Como minha família foi para a igreja, só que eu mesma queria. Então, com 7 anos, eu me batizei nessa igreja, que nem poderia, só poderia depois de 12 anos, né? E eu quis, porque eu tinha aquele negócio, né? Primeiro que eu tinha muito medo, né? De ir para o inferno. E também eu tinha essa necessidade de Deus, né? De entender as coisas. Então, bom, agora eu esqueci porque eu estava falando isso. Ah, sim, porque daí eu sempre falava assim, eu vou ter 2 filhas. Tinha sempre na minha mente isso. Quando eu crescer, eu vou ter 2 filhas, né? Então, e eu já sabia que a primeira ia chamar Débora. E aí, Você sabia isso simplesmente por intuição, não foi sonho, nada. eu achava que era uma coisa minha, né? Mas eu tinha isso na minha mente, que eu ia ter 2 filhas. E aí, quando eu engravidei da minha primeira filha, eu até comecei a fazer, né, crochêzinho, cor-de-rosa e tudo. Só que aí, quando foi fazer ultrassom, o, o médico falou que era menino. Primeiro falou que não dava para ver e ficou naquela coisa. E ele estava com pressa, que eu fui a última a ser atendida, acho que ele já estava bem cansado, né? E aí ele falou: acho que parece um menino. É um menino. E aí ficou. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça, né? Um menino. Aí, mas eu dentro de mim, eu não é que eu não aceitava, mas eu sentia, né, alguma coisa assim. Até quando a gente foi escolher, minha mãe foi me dar ela falou, escolhe uns lençóis, né? A gente foi comprar, que ela é costureira. E aí ela falava, escolhe. Eu queria escolher o rosa, mas eu tinha que escolher o azul. E eu não queria escolher o azul. Eu ficava olhando para os rosas. Então, foi passando,
E aí, um dia, eu já devia estar de mais ou menos uns 7 meses, eu tive um sonho. Nesse sonho, eu vi como se fosse uma bexiga, assim, transparente, bem exatamente aqui na minha frente, e um bebê dentro. E era um menino, né, bem gordinho e tudo, igual um bebê fica no útero mesmo. E aí, de repente, ele foi fazendo uma careta, assim, ele foi se encolhendo, e aí ele começou a girar, virou fumaça, e a bexiga, não era uma bexiga, né, mas aquilo era como se fosse uma bexiga transparente, explodiu, estourou. E quando eu acordei, eu pensei, nossa, será que eu vou perder meu bebê? Só que aí, ao mesmo tempo, dentro de mim também, não foi voz, não foi nada, mas eu pensei, não, eu acho que vai ser uma menina. Era a ideia do menino, né, que tinha explodido, talvez, né? E todo enxoval foi azul. Aí, quando foi na época que já estava passando da data, porque eu sabia exatamente o dia que eu tinha engravidado. E um dia eu estava na cama, assim, meu marido já tinha dormido, e eu estava assim, sentada, né, sem pensar em nada, e de repente veio uma voz, mas foi dentro de mim, foi a minha própria voz, essa. Falou assim, meu bebê está morrendo. Aí eu peguei, acordei, meu marido, falei, olha, a gente precisa ir para o hospital. Ah, mas você está com dor? Eu falei, não estou com dor, mas a gente precisa ir, já passou da data. E eu preciso ir agora. Aí ele me levou. Cheguei lá, falei com o médico falei, olha, eu já sabia, né, como que era. Eu falei, ó, não estou sentindo nada, né, não tive sangramento, não tive perda de líquido, nada disso. Mas eu sei que o meu bebê está passando da data, falei para ele, tem alguma coisa errada. Aí ele falou, vamos examinar. E aí, quando ele foi, né, que eu estava me preparando para ele me examinar, ele falou, não tem dor, não tem nada, e vem para o médico. Aí eu falei, doutor, se o doutor não quiser me examinar, não tem problema. Só que o doutor deixa seu nome comigo e se responsabiliza, caso acontecer alguma coisa. Então, não, vamos examinar. Daí o doutor ficou, né? Aí examinou, depois ele pediu um ultrassom, e aí eles viram que eu estava sem líquido nenhum. Então, teve que fazer um parto induzido. Esse parto foi um parto muito difícil, né? Com muita, muita dor mesmo, e teve violência obstétrica, né? Então, fiquei muito traumatizada. Eu lembro que quando eu estava com as dores, eu questionava muito, sempre questionei muito, e eu pensava assim, que culpa eu tenho que Eva pecou? E agora eu tenho essas dores aqui horríveis, né? Então, e quando eu estava entrando no hospital também, tinha uma senhora, ela era uma senhora, estava numa cadeira de roda, né? Uma senhora negra, assim, bem idosa, e ela falou assim, ela ficou me olhando, eu já pensei, ela vai falar alguma coisa, né? E eu estava meio de mau humor, né? Porque eu não aguentava mais tá grávida. Aí ela falou assim, ela me cutucou e falou, olha, é uma menina, viu? Aí eu pensei, mas deu um menino, né? Mas aí eu falei, tá bom. Aí ela me falou de novo, é uma menina, viu? Falei, tá bom. E aí entrei para o hospital, então, enquanto eu tinha as dores lá, tudo, eu via que elas vinham me perguntar o que foi no ultrassom e tal, né? E aquilo já foi me deixando assim, meio, eu falei, acho que é uma menina, né? Tem alguma coisa aí. Então, quando nasceu, a primeira coisa, elas vieram muito carinhosas, assim, comigo, as enfermeiras, né? Olha, é uma menina, não é um menino. Aí eu falei, aí eu, né, já olhei, né? Fiquei muito feliz, mas era como se eu já soubesse. E elas falaram, e agora, como vai chamar? Eu falei, Débora. E aí nasceu minha primeira filha, né? Uhum. Deixa eu ver, eu anotei tudo aqui para não. Outra coisa também muito interessante, desde pequena, quando eu dormia, geralmente à tarde, eu muitas vezes eu acordava caindo. Acordava caindo. Então Sensação de estar caindo. eu caía, mas era de muito, muito alto. E aí, pum, batia na cama. Então eu não entendi o que era aquilo. E teve um episódio que só hoje em dia que eu entendo mais, né? Eu estava no alto, mas eu não sei, eu não tenho ideia de onde eu estava, eu não vi nada. Eu apenas sei que eu estava no alto. E aí veio assim, a porta vai bater e eu vou acordar. Então eu tinha que voltar. Mas de onde eu não sei, porque eu não sei onde eu estava, né?
E aí eu caí. Quando eu acordei, então, depois que eu acordei, abri o olho e aí eu vi a porta batendo. Então, foi um episódio que ficou na minha mente, porque eu pensava assim, o que será isso, né? Como você pôde saber, né, que a porta ia bater, né? Como pode isso, né? Isso era uma coisa que eu tinha muito. E quando eu dormia de tarde também, quando eu acordava diferente. Eu falava assim, comigo mesma, né? Eu pensava, era um sentimento assim de por que eu existo, qual o sentido da vida. Era como se eu tivesse ido para algum lugar e aí eu acordei aqui. Era essa sensação. E tipo, meio deslocada. Essa é a palavra. E aí também, quando eu entrei na adolescência, uma vez eu estava dormindo à tarde, e eu não sei te dizer se eu dormi ou se foi uma visão. Então, eu estava deitada, virada para a parede, né? Tinha aquele espaço entre a cama e a parede, e aí, de repente, eu vi como se fosse uma janela retangular, mas só apenas um buraco, né? E aí eu me vi lá dentro. Era como se eu me visse dentro de uma sala. É como se eu visse uma sala, né? Depois dessa janela. E eu me vi lá dentro. E eu estava com uma família, com crianças ali, pessoas que eu também não sei, mas quando eu interagi com eles, mas não eu que estava na cama. Eu me vi ali como se eu estivesse assistindo um filme de um passado da minha vida, por exemplo, né? Mas você se via com a aparência da época que você tinha, ou era outra aparência? Era outra Eu pessoa não que você lembro sabe? de me ver, eu lembro de como a gente é mesmo. Eu interagindo com as pessoas, tinha um sofá, era confortável, eu lembro da sensação que eu sentia ali. Ah, quer dizer, você não viu como uma tela, não. Você se sentiu naquele local, né? Exato. Se sentiu lá. Aí Era não como se se eu via. estivesse assistindo, mas lembrando. Então eu senti todas as sensações da outra eu ali. Revivendo, né? É como se tivesse uma outra de mim ali. E quando eu voltei, eu sentia saudade daquela família. E aí eu tinha muito a sensação assim, eu não sei, eu pensava, será que eu tô, não era bem numa simulação, eu pensava, será que, eu não tinha muito, porque naquela época a gente não tinha internet, né, então eu ficava com essa sensação e eu não sabia entender o que era aquilo. Deixa eu ver o que mais. Também outra coisa que eu tinha muito quando era criança, que eu lembro exatamente dessa sensação, é que eu não me conformava que eu não podia voar. Não me conformava. E eu falava sobre isso com outras crianças, e eu via que elas não davam muita importância. Às vezes com adultos. Por que a gente não pode voar? Mas não era só um desejo, era como se eu já tivesse voado antes, já tivesse vindo de um lugar que pudesse voar. E aqui eu me sentia limitada. Era essa sensação que eu tinha. Eu fiz um roteiro, mas ele não ficou como que eu posso dizer, no tempo certo, sabe? Cronologicamente, né? Cronologicamente. Mas não tem problema não. Você vai e volta, você, na hora que contar o fato, você diz mais ou menos Sim, a época que foi, não tem problema. sim. Bom, uma outra experiência que eu tive com a voz também foi foi com a minha filha. Minha filha estava trabalhando, eu estava em casa sozinha, nesse dia estava limpando a casa, e aí eu ouvi essa voz, ela falou comigo assim, seu neto está a caminho. E foi assim, muito nítido. E é uma coisa que a minha filha não estava tentando, nem nada, né? Ela tinha saído de um casamento também que foi agredida e tudo, então ela não estava, ela estava trabalhando, né? Não estava nem namorando. E veio essa voz, falou para mim, seu neto está a caminho, foi muito nítido. Só que não tão alta quanto aquela primeira voz lá, aquela lá foi Quer dizer, era outra voz, não era a era a mesma, mesma, mas menos mais potente. sutil, Uhum. mais sutil.
E aí eu fiquei, assim como eu posso dizer, em dúvida, porque aquela lá, ela foi muito forte. Foi bem audível dentro de mim. Essa foi também, mas ela foi mais... Acho que não precisava ser tão forte dessa vez. Sim. E quando minha filha chegou do trabalho, ela trabalhava numa escolinha, ela falou, mãe, eu estava olhando para uma menininha lá sentada, e aí de repente me veio uma emoção, uma sensação assim, que eu vou ter uma filha. Só que nesse casamento que ela tinha tido, ela tinha tentado engravidar por 1 ano. Ela fez tratamento, porque agora eu não me lembro se era ovário policístico, o que era que ela tinha, que ela fez o tratamento. E não conseguiu engravidar. Então, e aí ela falou isso, porque ela falava assim para mim, às vezes, quando a gente conversava, acho que eu não vou ter filho, mãe. Eu acho que eu não vou conseguir engravidar. E ela queria, né? Uhum. Então, veio essa voz e aí passou. Então, também depois disso, eu sonhei com um menino, ele estava exatamente aqui atrás, tem uma porta de vidro aqui, e eu sonhei que ele estava assim, encostadinho, mais ou menos com 5 anos, encostadinho, estava até inclusive triste. Ou de castigo, não sabe quando põe a criança de castigo, ele estava assim, quietinho. E aí, quando eu acordei, eu falei para ela, ó, cuidado, hein, quando engravidar aqui, ó. Mas isso já tinha se passado 1 ano. Ela engravidou depois de 1 ano que eu tive essa voz. Que escutou a voz. Né? Depois de 1 ano. Então, não sei mais ou menos o tempo, mas aí eu tive esse sonho e falei para ela. Ela falou, cuidado você, né, brincando assim. E aí eu falei, ó, cuidado, hein, eu sonhei com um índiozinho aqui, ó, encostado aqui. Porque eu sonhei, ele era mais moreno, né, moreninho. Cabelinho preto. E cabelo preto. Aí depois também eu sonhei com ele correndo de costa, do meu quarto sentido para a sala e cozinha. Falei de novo para ela. Até que passou um dia, né, a gente tem costume de tomar banho junto, eu vi o corpo dela assim, né, o corpo muda rápido, mas não tinha barriga ainda. Eu falei, você tá grávida? Ela falou, não tô não. Eu falei, tá grávida. Aí ela fez o exame no outro dia de manhã e realmente estava grávida. Hoje meu neto tem 1 ano, ele realmente é exatamente como foi no meu sonho que eu sonhei. É bem interessante, né? Esse foi mais uma. Também, quando eu era criança, é um sonho significativo que eu ainda não tenho bem a interpretação dele, né? Vamos dizer assim, mas eu imagino mais ou menos o que seja. Então, eu era evangélica, eu devia ter uns 8 anos, 9, e eu tive esse sonho. Eu sonhei que eu estava num deserto, como se fosse um lugar deserto e plano. E lá longe, assim, tinha aquelas montanhas de pedra, aquelas rochas retas, assim, você olha, ela é reta de frente. E aí no chão, lá longe, né, perto dessas rochas, eu vi um brilho. E aí eu fui para lá para ver o que era aquele brilho. Era como se o sol refletisse ali, né, em alguma coisa que estava no chão. E quando eu fui para lá, quando eu cheguei, era uma renda que estava embaixo desse paredão, uma renda muito branca, e ela tinha um dourado. E era um dourado que eu nunca vi aqui, né? Como se fosse um ouro, mas era diferente. Muito brilhante. E aí eu puxei aquela renda que eu queria pegar ela. Quando eu puxei, abriu uma porta. Essa porta, hoje em dia, a gente vê aqueles documentários de coisas dos antepassados e tudo, e realmente parece muito. Ela era quadrada, assim, e era como se fosse esculpida mesmo. Cortada na rocha, né? Então, quando abriu, tinha 2 moças, e é isso que eu falo que é muito semelhante com algumas EQMs que a gente vê, né? Porque elas estavam com roupa, assim, longa, como se fosse um vestido longo, até os pés, e aquela manga que ela vem, ela é mais aberta aqui, assim, né? Na frente. E elas conversavam comigo por pensamento, então, quando elas abriram, quando abriu aquilo, eu sabia que elas estavam ali para me recepcionar. E aí eu falei, tinha um corredor para cá, que subia para o lado direito, subia e para o lado direito descia.
E aí eu olhei para o que subia, né? E falei, então é para cá que vai para o céu, né? Aqui que pega a chave do céu. Eu não sei por que eu falei chave, né? Mas foi assim o sonho. E elas me disseram que sim, só que por pensamento, né? Eu falei, então eu queria pegar a minha, né? Lógico. E aí elas fizeram que não, elas falaram que não comigo por pensamento e falaram assim para mim que antes eu tinha que fazer uma coisa. E elas foram como se fosse atrás de um balcão, pegaram uma bandeja, essa bandeja estava cheia de uvas, e elas me deram essa bandeja e falaram para eu descer. E eu fiquei assim confusa, né? Por que descer? Então eu desci. Nisso que eu desci, assim, era como se fosse uma rampinha, daí já era plano, né? E aí, era nesse corredor, do lado direito e do lado esquerdo, tinham grades, como se fosse uma prisão mesmo. E tinha as pessoas dentro dessas grades, muita gente. Era como se fosse várias grades. Quer dizer, em vez de pegar a escada subindo, você pegou descendo. Descendo. Eu tinha que Aí descer. encontrou uma espécie de prisão. E as pessoas estavam lá, elas estavam nuas, e elas eram como se fosse, sabe quando a pessoa está muito raivosa, era assim que elas estavam, todas elas, Sim, né, assim, como se fossem bicho, sim. gritando, né, aquela coisa assim. E o meu trabalho era dar uva para essas pessoas. Quando eu acordei desse sonho, não tinha nada a ver com a minha fé, porque no que eu acreditava que era da religião é que a gente morre e a gente vai, ou vai para o céu ou vai para o inferno. Mas como que eu ia alimentar pessoas no inferno? Então eu não tinha. Eu sabia que era um sonho, que não era um sonho, eu tinha certeza disso, sempre eu tinha, né? Quando eu tinha esses sonhos, eu sabia o que era um sonho e o que não era diferente. E aquilo eu guardei para mim, porque eu não tinha uma explicação naquela época, mas eu sabia que um dia ia ter, né? E guardei esse sonho. Então, esse foi um dos que me prepararam para o que hoje a gente tá vendo, né? E comprovando com tantas EQMs, né? Que mais? E também, ainda sendo da igreja, e era assim, eu acreditava 100% naquilo, né? Não era uma coisa que eu tinha dúvidas, né? Principalmente até o meu casamento. Aí quando eu comecei a ter problemas no meu casamento, que acho que foi uma coisa proposital, né? Então aí eu comecei a questionar. Então eu tive um sonho também que eu estava num lugar, era um lugar alto, a sensação de alto só, não que eu visse os outros lugares baixos, nada disso. E era um lugar plano, como se fosse um campo de futebol, assim. E tinha muita gente em pé esperando. E atrás de mim tinha minha irmã, uma das minhas irmãs, que é uma que eu tenho mais afinidade, assim, né? Tem duas que eu tenho bastante afinidade. Então, era uma delas. E aí, ela estava atrás de mim, eu falei para ela, por que a gente tem que esperar tanto? Ela falou assim, é porque as pessoas estão tendo menos filhos. Então, a gente tem que esperar mais. Você perguntou a quem? Para minha irmã. Sua irmã. Ela estava lá comigo também, ela estava atrás de mim, em pé, esperando. Eu estava de costa para ela. Estavam todos virados esperando, né? Como se estivesse esperando para alguém engravidar e você via o mundo através dessa pessoa. Mas eram poucas mulheres engravidando e a fila acumulava. Exatamente. E quando eu acordei também, falei, nossa, que sonho! Eu sabia que era um sonho importante. E eu pensava assim, mas então existe encarnação. Existe, né? Só que eu não podia falar isso com ninguém, porque imagina, né? Inclusive com essa minha irmã, ela ainda era da igreja, depois ela saiu, mas ela ainda era. E foi um sonho que ficou por muito tempo na minha mente. Era como se fosse preparações mesmo para mim. Esse sonho você ainda era criança também? Eu já era adolescente. Adolescente. Eu já era adolescente. E sempre fiquei pensando nesse sonho, né? Os motivos. Aí também, ainda quando eu estava casada, né?
estava grávida, e eu tinha uma sensação, toda vez que eu ia dormir, minha cama era encostada na parede, eu dormia no canto. Todas as noites, quando eu virava para a parede, eu sabia, eu tinha a sensação, eu não ouvi voz, não tinha nada, mas eu tinha a sensação de que um dos meus sobrinhos ia morrer. Então, nós somos em 7 filhos, né? Cada filha tem 2 a 3, então tenho bastante sobrinhos, né? E aí eu começava a repassar toda noite. Eu pensava, vou pensar no nome de cada um deles para ver se um deles me dá alguma coisa diferente. E eu cheguei a comentar, não só uma vez, mas várias vezes com meu marido. Eu falava, eu tenho a sensação, quando eu viro para a cama, que um dos meus sobrinhos vai morrer, mas eu não sei quem é. Até, inclusive, uma vez minha irmã veio falando que minha sobrinha ia fazer uns exames, tomografia, que o médico estava desconfiado, e aí eu chorei, falei, ai, é a Pri e tal, né? Falei para o meu marido. Só que não foi ela, né? E aí, então, quando um dia a gente foi fazer uma oração, estava só eu, minha mãe e esse meu ex-marido. E né, eu nunca tive visão, só dessa vez, eu tive uma visão. A gente estava orando e eu simplesmente vi, e foi uma visão junto com sensação. Na época eu não sabia explicar direito, mas eu falei para eles isso que eu vi. Eu vi um estalo, um pá. Foi apenas isso, um pá, um estalo e uma passagem. Só que eu não sabia explicar para eles a passagem. Hoje eu sei o que é, né? Mas eu não sabia, porque até então eu acreditava que quando você morre, você fica dormindo, né? Que era a minha fé. Então, eu vi um estalo e vi uma passagem. E, ao mesmo tempo, depois disso, uma coisa muito rápida, era como se eu tivesse deitada, de barriga para cima, subindo. E eu vi o céu, um fim de tarde já quase anoitecendo, e as primeiras estrelas, assim, aquele, né, um fim de tarde. E aí eu fiquei com aquilo, eu falei, nossa, eu vi isso. Eu sabia que era uma morte, mas ao mesmo tempo eu não entendi a passagem. E eu falei... Era como se fosse você que estivesse no lugar da pessoa que estava morrendo? Mas eu sabia que não era eu. Eu vi, mas eu sabia que não era eu. Eu também sabia, mas eu não sabia quem era. E aí, quando foi um dia, minha filha tinha, acho que era 41 ou 43 dias de nascida. Eu estava na casa, na rua, numa rua de baixo, né, na casa de uns amigos. Estava só eu, meu marido e minha filha. E a gente conversando, e de repente, eu vi que ele não estava mais lá. E aí eu queria ir embora, né? Aí eu falei, eu preciso ir, cadê ele, né? Ele foi ali, já volta. E aí eu vi que uma moça, que ela tem a mesma idade que eu, ela estava me olhando com o olho estalado. Aí eu falei, não, eu vou embora porque aconteceu alguma coisa, porque eu já tinha esperado um tempinho. Eu vou embora porque aconteceu alguma coisa e eu sei com quem é. É com a Denise, que é minha irmã. Aí elas me falaram, não, é que o filho dela, ele foi baleado. E ele saiu, seu marido saiu para ir socorrer, né? E aí eu saí correndo, deixei minha filha no colo delas, eram pessoas já conhecidas, né, muito, muito antigas. Falei, fica com ela. E aí eu andava, parecia que não conseguia chegar nunca em casa, né? Não era tão longe, mas era uma rua de distância. E fui, realmente, ele morreu num fim de tarde. Quando eu cheguei em casa, a minha mãe já estava recebendo a ligação da minha irmã de que ele tinha falecido no hospital. Esse sobrinho meu, ele tem 1 ano de diferença só de mim, né? Ele é 1 ano mais velho. E ele foi criado comigo, nós nascemos na mesma casa, né? E foi foi um baque muito grande, né, para minha família. Foi uma coisa assim que mudou muito o meu ser. A gente fala assim, diz que até na morte há beleza, né? Não sei aonde que eu vi isso, mas realmente existe. Foi muito triste. Foi realmente um baque, mas foi o que me mudou muito. No sentido que eu era muito fechada, né? Uma pessoa muito... que não falava dos meus sentimentos. Porque só que teve uma coisa, quando um dia ele foi em casa, minha mãe estava cortando o cabelo dele, faz 1 semana antes de ele morrer. E aí
eu fiquei esperando ela terminar para eu falar para ele, olha, para eu chamar ele para ver minha filha. E ele foi, eu chamei ele, né? Falei, Rodrigo, vem aqui, vem ver a Débora. E ele pegou ela no colo, ficou olhando. E eu tive vontade de abraçar ele. Porque na adolescência ele pegou um caminho diferente e a gente acabou se afastando, porque eu era da igreja, né? Uhum. E daí a gente mudou, ele mudou de casa. E a gente acabou ficando muito distante, mas eu tinha muito amor por ele. E eu tive vontade de abraçar ele naquele dia. E não abracei, era a minha despedida aquela, né? Uhum. E eu não abracei. E aí ele faleceu uma semana depois, né? Então foi muito marcante, assim, tinha que acontecer, foi uma coisa que foi um acontecimento importante na família que mudou muita coisa. E aí aconteceu, né? Porque eu sabia que um dos meus sobrinhos ia morrer, eu tinha certeza disso, né? E aconteceu também dessa visão que eu tive, que era exatamente isso, né? Uhum. Hoje eu sei que quando ele saiu, né? Que ele morreu, ele levou um tiro no peito, um tiro nas costas, no peito e um no rosto. Então ele já desmaiou na hora, né? Por causa do tiro no rosto. E ele já provavelmente Aquela, foi a cena que eu vi exatamente, né? foi o que ele viveu, né? Esta é a parte 1. Assista também as partes 2, 3 e 4.